Nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que palavra que Jesus nos traz no dia de hoje, através do evangelista Mateus. Palavra muito usada nos casamentos, palavra que nos enche o coração, porque construir a casa sobre a rocha não é fácil. E esta rocha a qual nós estamos falando é Jesus. Ser um discípulo missionário, ser um discípulo de Jesus é construir a nossa casa sobre a rocha. Uma coisa nós podemos ter certeza: a casa que tem um alicerce firme, a casa que tem um alicerce construído sobre a rocha, pode sim vir as chuvas, as tempestades, os ventos, e esta casa se manterá firme, porque está com bom alicerce e construído sobre a rocha. Quem entende de construção, quem trabalha com construção, sabe que o principal nem são as paredes e o telhado. O mais importante é a fundação, é o alicerce. Imaginemos um prédio aí de 20 andares, 40 andares. Se ele não tiver um bom alicerce, a sua ruína está garantida. Queridos ouvintes, se nós olharmos ao nosso redor, quantas casas bonitas, não estou falando de casa de alvenaria, mas estou falando de pessoas, quantas casas bonitas, até mesmo prédios bonitos nas redes sociais, mas que não têm alicerce. Eu digo que é melhor ter uma casinha bem humilde, com janela simples, com fachada simples, mas que esta casa tenha um bom alicerce. Que o alicerce desta casa esteja construído sobre a rocha. Não adianta fazer um alicerce fraco, porque o alicerce ninguém vê, não é?
mas é Ele que sustenta. Muitas vezes ninguém vê as pessoas rezando, as pessoas tendo essa sua intimidade com Deus, e nem precisa, mas são esses momentos que edificam, que fortalecem, que impulsiona para caminhar para frente. A oração nos mantém de pé, a oração nos aproxima de Deus. E por isso somos convidados no dia de hoje a ouvir e colocar em prática a palavra de Jesus. Gosto muito desta página do Evangelho, desta comparação que todos nós podemos entender o que é construir a casa sobre a rocha e o que é construir a casa sobre a areia. Construir a casa sobre a rocha, disse Jesus, quem o faz é um homem inteligente, é um homem prudente, é um homem que quer garantir a sua moradia. E Jesus disse que nós vamos construir a nossa casa sobre esta rocha a partir do momento que nós vamos ouvir e colocar em prática a sua palavra. Disse Jesus que, por outro lado, quem ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como um homem sem juízo. Então, queridos ouvintes, não basta escutar a palavra, é preciso colocá-la em prática. Quem ouve as palavras de Jesus e não as põe em prática é como um homem sem juízo, como alguém que construiu a sua casa, fez o alicerce em cima da areia. É preciso tomar cuidado. É preciso garantir não só que as paredes, a fachada, o telhado seja bonito, aquilo que está aparente que seja bonito, mas aquilo também que está escondido, que é a base, que é o alicerce, precisa ser tão bonito ou até mais quanto as paredes e fachada. Se nós pensarmos quantas pessoas se mostram casas bonitas, mansões, mas o alicerce está decaído. Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que nos ajude a construir a nossa vida sobre a rocha que é o próprio Jesus Cristo. Se nós construirmos a nossa casa espiritual nesta rocha que é Jesus Cristo, como nos lembra o Evangelho, pode cair a chuva, pode vir as enchentes, os ventos podem soprar contra esta casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, construída sobre a rocha que é o próprio Jesus Cristo. Assim também precisamos construir esta casa em cima da rocha, a casa que pode ser a nossa família, a casa que pode ser o nosso trabalho, a casa que pode ser o grupo de 7 mães que rezam todos os dias pelos filhos, pela família, pode ser o núcleo, pode ser a comunidade, a sua paróquia, mas é preciso que construamos este alicerce sobre a rocha, para que a nossa casa se mantenha de pé, se mantenha firme. Jesus é esta rocha firme, a qual nós precisamos construir a nossa casa. Que o Senhor nos ajude e permita a cada um de nós que construamos a nossa casa nesse alicerce, que é o próprio Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você a escutar, a participar deste encontro com a palavra todos os dias, às 6 horas da manhã,
pela web rádio www.radiofilhosdesantamonica.com. Compartilhe o link e vamos evangelizar. Assim nós estaremos também construindo a nossa casa sobre a rocha.